Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas estou passando aqui numa rapidinha, né? Compartilhar, né, com você um versículo, né? Ou dois, não importa, né? Aí, assim, nesses dias que antecede o Dia das Mães, então quero compartilhar com vocês, né, à luz da Bíblia, uma passagem que diz assim, aqui em Mateus, né, 23, versículo 37, e diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, você, né, mata os profetas e apedreja os que lhes são, né, enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, né, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará, olha o verbo, hein? Ficará deserta. Estava falando com quem? Com Jerusalém. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, né? Filho do homem, eles não iam ver mais, né? Não ia voltar. Ele não ia ver mais o Filho do Homem, né? Quem estava falando era o Filho do Homem. Ia ver, sim, né? O Filho de Deus, né? No caso, ele vindo em sua glória, né? O Filho do Homem, mas já, né, na sua glória, né? Presta atenção, ali ele se manifestou, né, na semelhança de Filho do Homem, mas foi de uma vez por todas, né? Presta atenção, na cruz ele disse: está consumado. Esse tipo de manifestação, entendeu? Presta atenção, porque estão esperando o Filho do Homem de novo, né? Presta atenção. Então, ele diz assim no 39, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham, né, a dizer: bendito o que vem em nome do Altíssimo. Ainda aqui, vou voltar aqui rapidinho no capítulo 19, no capítulo 19 de Mateus, né? Aqui no versículo 14, no 13, diz assim, ó: então trouxeram algumas criancinhas a Jesus para que ele lhes impusesse o que? As mãos, presta atenção, e orasse. Mas os discípulos o quê? Repreendiam. Jesus, porém, disse, né? Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino espiritual. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. Ainda aqui em Mateus 23, né? Vamos um pouquinho mais à frente. No versículo 23, no versículo 13, para nós complementarmos o nosso raciocínio, né? Diz assim, ó: ai de vocês, escribas é o que escreviam, né? A lei, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, né? Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, tá vendo? Fecham o reino espiritual diante das pessoas, né? E abrem só a religiosidade, os costumes, né? Coisas da tradição, coisas de homens, né? Coisas físicas. Tomé, né? Ficar só oferecendo tomé, entendeu? Presta atenção. Então, porque vocês fecham o reino dos céus, né, que é o reino espiritual, diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão o quê? Entrando, né? Estamos lembrando aqui de Mateus 7, versículo 22. A religiosidade diz: eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, fiz tantas coisas no seu nome, né? Mas Jesus, no versículo 23 de Mateus 7, diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né?
Mas assim, quem fez maravilhas no nome, quem curou? Liderança, né? Liderança. Então aqui, ó, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Não é verdade? Então, o que tem a ver isso com o Dia das Mães? Tem a ver que essa desobediência, né? Esse desvio que nós acostumamos a dar, não que sem essa compreensão que temos que fazer como Jesus disse aqui, deixe vir as minhas crianças, que quer tá falando aqui, né? Deixe vir as os inocentes, aqueles que não compreendem, né? Aqueles que tá ali nas mãos de vocês, mas se vocês não sabem ensinar, se vocês não sabem falar, deixa eles vir direto a mim. Né? Foi assim porque Jesus falou, né? Quando fala da oração. Entra pro seu quarto, fala comigo, do seu secreto. Pra que ficar falando fulano, blá, 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 entendeu? Eles não vão resolver nada. Eles só querem saber da sua vida. Né? Então, nesses dias que está antecedendo aqui o Dia das Mães, quero compartilhar com vocês essa palavra, nesse raciocínio, para falar que Deus, né? Ele é o quê? O nosso Criador, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgate, né? Como nós lemos aqui no versículo de Jerusalém, Jerusalém, porque Jerusalém era o quê? A casa o quê? Do tesouro, dos profetas, né? Daquele tempo da lei, dos levíticos, né? Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. E hoje, trazendo para a nossa realidade, né? Muitas das vezes com a nossa, às vezes, entre aspas, não generalizando, manipulação, objetivos próprios, né? Me lembrei de Jeremias 23, versículo 16, que lá fala, os profetas falam sonhos, as suas coisas, mas não é o Senhor, não está sendo guiado pelo Senhor, né? São coisas da sua cabeça, são coisas dos seus objetivos. Hoje não é diferente, né? Tem muitos sendo conduzidos, né, pelo Espírito Santo, né, de Deus, mas tem muitos, né, sendo conduzidos pelos seus interesses próprios, pela sua bandeira, pela sua instituição, não é verdade? Mas aquela igreja de Deus, na verdade, que foi constituída, né, ali na descida do Espírito Santo, não é verdade? Preste atenção. A igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, né? Não estou falando do Deus morto, Deus da cruz, estou falando do Deus vivo. Nasceu ali, né? Nasceu ali. Quando ele falou para aqueles que estavam ali, vá todo mundo para Jerusalém, vá para lá, vai ter, né? Então sabemos que houve um dia lá, né? Presta atenção, estavam todos ali no livro de Atos, está falando, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, né? E aí o quê? E aí foi concluído a profecia, né? Verdade? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquela promessa lá de Joel 2, né? Que seus filhos profetizarão, né? Os filhos já não eram os profetas, né? Então, a igreja viva, não é verdade? A igreja viva nasceu ali, em Pentecostes, porque é o Espírito Santo que desceu, né? E ali delegou, né? Não sei se parece que é essa palavra, dons, né? Porque nós sabemos, eu falo sempre, bato sempre nessa tecla, que Efésios 4:11, ali traz para nós, né? Alguns dons, que são muitos dons, né? Hoje em dia, então, tem um dom muito especial, que é o de canonizador, né? Mas ali, apenas ali vem a luz para nós, que é Deus que dá dons, né? E foi o homem que pega dons ali e se intitula, põe como título, e se põe como uma hierarquia, mas de um poder terreno, entendeu? De um poder terreno. Então agora, abrindo um parênteses, falar desse poder terreno, né?
nós todos temos que respeitar toda a autoridade. Toda, né? Autoridade, né? Quando eu digo toda, é toda, hein? Então sabemos, né, que no mundo aí tem, né, muitas autoridades que às vezes a gente não concorda. Mas não se trata de concordar ou não concordar. Temos que respeitar. Por que respeitar? Porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Porque foi Deus que deu dons para um povo se aperfeiçoar. Né? Entendeu? Presta atenção. Então, não importa. Porque o que importa, o homem ele pega os dons e se intitula, faz título. Eu sou isso, eu sou aquilo, muitos querem ser isso, querem ser aquilo, né? Mas acontece que o que importa não é o seu título. O que importa é a sua posição espiritual. Porque se título fosse importante, né? Aqueles de Mateus 7:22, porque no versículo 23, Jesus diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Se eles fez maravilha no nome de Deus, se eles curou no nome de Deus, fez bambambam no nome de Deus. Hein? Presta atenção. Oséias 4, né, versículo 6. Começa ali no versículo 1 falando que ali Israel, Deus tinha uma contenda com Israel porque ele estava fazendo tudo errado. Quando fala disso, está falando do sacerdócio. Ali está falando do sacerdócio levítico, que era a liderança de Israel. Entendeu? Então, ali no versículo 6 de Oséias 4, traz para nós que o povo estava sendo destruído porque estava faltando conhecimento. Mas logo em seguida, né? Muitas das vezes eu só ouvi só até aí. Mas acontece que temos que seguir com raciocínio, e lá está escrito que é porque tu, sacerdote, né, você negou conhecimento. Então foi o sacerdote né, porque é a liderança ali que negou conhecimento ao povo. Né? Aí continua ali ele falando, porque você negou conhecimento, também vou negar. Então aqui está falando, né, aqui em Mateus 23, aqui está falando, né, que vai deixar a casa deserta. E muitas casas estão realmente ficando desertas. Não é verdade? Quando eu digo casas, né, as casas que foram erguidas a partir do imperador Constantino, né, lá nos anos 300, não é verdade? Que arribou o tempo físico de novo, né? E o homem hoje em dia tem a igreja, o cimento armado como a igreja, não é verdade? Preste atenção. Mas sabemos que a igreja é povo reunido, pelo menos o que está escrito em Efésios 4, versículo 16. É povo ligado, atado, né? Então, o que tem a ver isso com o Dia das Mães? Né? Então, os filhos têm que ser obedientes a esse Deus que é pai, esse Deus que é mãe, esse Deus que é o Criador. Se não fosse Ele, ninguém teria nascido. Se não fosse Ele, nós não respirávamos, a gente não andava, a gente não fazia nada. Então, quando a mãe tem um filho que nasce, ali, aquela criança chora, né? Respira, a mãe tem aquele, né? Aquele poder de dar a vida. Assim é o nosso Deus. Porque na real, é Ele que dá vida a todos. E todos nós temos que ser criança indo a Ele. Né? Temos que ser criança. Querer estar perto, porque a criança quer estar junto. A criança quer estar bem juntinho, se sente protegido, né? Se sente protegido. E é exatamente a proteção vem da mãe, né? Não estou tirando a proteção do pai, mas realmente é a mãe que protege. Mesmo às vezes o filho está errado, o filho é desobediente, o filho não ouve isso, mas a mãe protege.
A mãe ama, né? A mãe segura, a mãe dirige no caminho, a mãe se preocupa, a mãe não dorme. Não é verdade? A mãe é tudo. A mãe sustenta, né? A mãe zela. A mãe se inclina para um filho. A mãe perdoa. A mãe ama. Então, o nosso Deus está, né, para nós, para a humanidade, como uma mãe. Então, nós estamos ligados que, como está escrito aqui, né? Como está escrito aqui no versículo 39, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Então ali está falando, ele está falando fisicamente, porque vocês lembram da passagem que ele disse espiritualmente? Eis que eu estou convosco todos os dias. A mãe não abandona seus filhos. Entende? A mãe não abandona os seus filhos. Que está feito, está feito. Na cruz ele disse, está consumado. Não adianta eu querer, né, me reconciliar com Deus, porque foi Ele que se reconciliou conosco. Ele salvou uns e se reconciliou com outros. Na verdade, depois nós fazemos um vídeo para entender isso, esse raciocínio, tá bom? Quem Ele salvou e quem Ele reconciliou. Então, quero ficar com esta palavra hoje, repartir com meus irmãos, lendo assim de novo, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, né? Quem são esses profetas? Né? Para a nossa realidade, trazendo para a nossa realidade, quando fala assim, você mata os profetas, porque foi aquele que ele delegou naquele momento, né? Não é os profetas de Baal, mas os profetas verdadeiros, enviados, né, para levar a palavra, levar a mensagem. Eles ignorou. Mera coincidência hoje em verdadeiro, porque ninguém dá atenção, cada um quer dar atenção à sua hierarquia, ao seu poder, à sua posição. Mas eu digo, né, para vocês, o que importa não é o título, que vocês que pegaram o dom e se intitularam. O importante é a posição dada pelo reino, neste poder, essa capacidade. Dom é capacitação, outros falam unção. É uma capacitação dos altos céus que vem para você ser o que você não é, falar aquilo que você não da carne não tem como falar. Mas é o Espírito Santo de Deus, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então esta é a unção. Sem a unção nada você pode fazer. Entende? Então o que importa não é o seu título. O que importa é a posição que Deus lhe botou. Entendeu? Presta atenção. Então é a posição. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Pode ser o general fulano, ciclano, né, que tenha assim, né, um top de autoridade. Mas se ele estiver ali, né, de repente está fazendo alguma coisa errada, chega um pequenininho, né, para ser claro, vamos supor, alguém, uma pessoa de grande autoridade está na pista e faz alguma coisa errada, e ali tem um guarda, o guarda pode ser pequenininho, né? Pode ser pequenininho, mas ali ele ali se apresenta, e aquele que é grandão, que é isso, ele tem que se submeter à autoridade, entendeu? Ah, não, quando a gente, né? Por isso que eu falei, nós temos que ver a autoridade de todo mundo. Temos que respeitar uns aos outros. Não é verdade? Preste atenção. Porque quando você
desrespeita uma autoridade, seja ela qual for. Está desrespeitando aquele que é a autoridade maior, aquele que delegou ele para aquela autoridade. Quando a gente desdenha, né? Quando a gente desdenha, quando a gente ignora, está ignorando o comandante. Entendeu? Não o servo, simplesmente. Pai seja convosco. Fica essa palavra hoje.